Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do NS Soccer, dia de falar de um dos adversários da primeira fase do Brasil, falar sobre a Sérvia e principalmente, o foco da análise de hoje vai ser sobre o Vlahovic, atacante da Juventus, atacante da Sérvia e talvez aí uma das maiores promessas que a gente teve do futebol sérvio nos últimos anos também. Vou pedir o de sempre? Vou pedir para vocês deixarem a curtida de vocês, também deixarem o comentário aqui embaixo, é sempre muito importante te ouvir. Para além de tudo isso também, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. A gente vai tentar aumentar o tamanho dessa comunidade e, obviamente, aumentar o nível de discussão, aumentar as pessoas envolvidas, tornar esse ambiente de comunidade muito mais agradável para cada um de vocês aí do outro lado. Combinado? Feito tudo isso, a gente vai para a vinheta e na volta mais Vlahovic aqui no NS Soccer. De volta já com o Vlahovic na tela de vocês e vale, obviamente, recapitular como a gente vai fazer a análise, tá? Primeira coisa, a gente vai estar olhando as ações do jogo como ações do jogo, não como ações técnicas, ações táticas, não, são ações do jogo, ações pertencentes ao jogo. Então, a cada situação que vocês verem aí do Vlahovic, finalizando, realizando passe, fazendo qualquer tipo de ação, essa ação é pertencente ao jogo e a gente vai olhar cada uma delas sobre diferentes perspectivas dentro desse jogo. Então, a gente vai olhar através da relação com a bola, através da estruturação do espaço e através da comunicação na ação. Então, são três diferentes perspectivas, não necessariamente são três caixinhas que a gente vai ter que encaixar as ações. Isso não vai acontecer, tá bom? Então, é um pouquinho mais difícil de entender, mas faz parte também da gente aprimorar a forma como a gente faz essa leitura de jogo dentro de uma análise, tá bom? Para além disso, esses conceitos estão presentes em algo chamado competências essenciais, são as competências que o jogador passa a ter, e a gente vai olhar, obviamente, diferentes níveis de habilidade dentro de cada uma dessas competências, tá? Esses termos todos que eu estou utilizando foram cunhados pelo professor Alcides Scagni, fica aqui um grande abraço a ele, e a gente vai utilizar nesse canal essa base para a gente poder trocar uma ideia, tá? A gente está alinhando basicamente como a gente vai assistir esse vídeo e é sempre muito importante para te deixar de forma mais clara a comunicação, beleza? Então vamos à análise e começar com a relação com a bola. Vlahovic é um excepcional jogador, assim, dos atacantes que têm aparecido aí, talvez um dos de maior destaque, né? Está na mesma geração ali do Haaland, que apareceu agora mais recentemente, são centroavantes de alta mobilidade e com um alto percentual de conversão de chutes em gols. Então, assim, a gente está olhando para um jogador que converte muito a finalização em gol, tá? E isso, obviamente, tem, dentro desse cenário, a gente pode olhar como destaque, né, com relação com a bola, a forma como ele espera essa bola chegar, a forma como ele tem essa expectativa da bola chegar, ou seja, o posicionamento corpóreo adequado para realizar a jogada, né? Para realizar, então você perceba que quando ele vai receber essa bola, ele está sempre muito bem posicionado, né? Posicionado corporeamente também, tá? E principalmente ele, para além disso, né? Para além dessa posição corpórea que ele está, ele também tem uma leitura muito boa para entender qual que é a próxima ação, ou seja, para ele estar presente, disponível para a próxima ação de jogo, e isso é muito importante para um jogador, principalmente na área de atuação dele ali, mais centralizado, mais como um 9 mesmo. Ele precisa ter essa leitura e também um posicionamento adequado para estar apto a participar da próxima ação. Tá? Isso olhando sem a posse da bola. Olhando com a posse da bola, ele é um centroavante que tem uma finalização excepcional. Tá? Então ele consegue direcionar muito bem a bola nas finalizações, ele consegue estar muito bem posicionado corporalmente para realizar, então ele está sempre muito bem equilibrado para realizar as ações e finaliza muito bem de perna esquerda, direita e de cabeça. Um centroavante completo nesse sentido. Tá? Isso nas ações diretas com bola a gente vai ver isso com uma certa facilidade. Ele, assim como o Harry Kane, assim como o próprio Haaland ultimamente, como o Benzema, ele é um jogador que consegue ter uma saída da área com uma certa facilidade, ele é um jogador muito bom nesse sentido. Ele é um jogador que vai conseguir ter bons passes, não é a característica central dele, mas ele vai conseguir exercer essa função.
E, para além disso, para além de conseguir exercer muito bem essa função, ele também vai conseguir ter um domínio de bola muito bom. Ou seja, nas ações onde ele vai exigir um grande domínio de bola, ele também vai se sobressair em relação ao adversário. Então, geralmente, bolas mais longas que ele possa ter, ele tem a necessidade de dominar para dar sequência à ação, ele consegue se posicionar muito bem e realizar muito bem esse domínio. É um jogador que ele consegue manter a posse de bola nesse sentido, para uma equipe que não vai transitar de maneira construída, vai ter uma transição um pouco mais rápida, como é o caso da própria Juventus e como é o caso também da seleção sérvia, tá? Então, olhando esse cenário, é um jogador muito completo que se encaixa muito bem, tá? Um jogador ainda muito novo, mas que tem uma possibilidade grande de desenvolvimento no futebol mundial, desde a Fiorentina, agora na Juventus, e talvez em possíveis futuros clubes também, tá? E vale destacar, ainda olhando para a relação com a bola, as faltas que ele bate, tá? Ele é um bom batedor de faltas, ele tem essa bola parada que pode parecer perigosa também pelo cruzamento ou pelo escanteio que ele possa participar ali de fato, né, como um 9 dentro da área. Para além disso, ele é um excelente cobrador de faltas, então faltas frontais ali podem atrapalhar ou podem gerar algum problema para as seleções adversárias, beleza? Olhando agora para a estruturação do espaço, tá? Olhando para a forma como ele vai estruturar o espaço. Percebam alguns pontos que são necessários. Primeiro, o Vlahovic é um jogador que busca esse contato corpóreo, principalmente nessas ações de domínio, então ele consegue levar vantagem, ele é um jogador fisicamente muito forte, então ele leva muita vantagem nisso, né? Então você pode ver que ele vai buscar alguns contatos e vai ter, grande parte das vezes, sucesso nessas ações, tá? Então, quando a gente está falando de um jogador que vai buscar esse contato, pode parecer muito a relação com a bola ainda, né? A relação ou até mesmo comunicação na ação, né? A relação com o adversário, mas você está falando em diminuir o espaço em relação ao teu adversário e propiciar a criação de outros espaços a partir dessa relação. Então você está estruturando aquele espaço para a sua equipe, para além de uma posição em movimentação, você está buscando diminuir esse espaço e aí, ao diminuir esse espaço, você está buscando diretamente criar outros espaços, seja para a movimentação de outros jogadores, ou ele também tem uma boa velocidade para a própria movimentação. Tá? Então, esse é necessário a gente observar também. Ele, obviamente, vai ter uma atuação mais focada no ataque, né? Se a gente for dividir o campo em 3, né? Defesa, meio e ataque, ele vai ter uma atuação mais focada no ataque, né? E também algumas presenças na região de meio campo, principalmente no começo da jogada, quando ele vai receber essa bola e poder realizar a próxima ação. Então, a gente está falando de um jogador que pode participar, obviamente o maior nível de incidência será ali, presente mais próximo à área, tá? Não necessariamente só dentro, mas mais próximo à área, numa região central, tá? Mesmo que ele caia algumas vezes pelas pontas, ele ainda tende a levar essa bola para uma região central. Então a gente está falando de uma situação de espaço onde ele vai ter uma função basicamente do camisa 9, né? Iago, mas ele vai fazer algumas movimentações. Assim como a gente viu no vídeo do Kane, como a gente viu, como a gente veria no vídeo do Benzema, ou a gente viu no vídeo do Lewandowski, são jogadores que vão movimentar, mas obviamente a característica central vai estar voltada para aquela região. Então a maior incidência vai estar ali e eles têm características e capacidades, o jogo não é 100% previsível, para poder sair dessas funções que a gente espera deles e surpreender não só a gente que está assistindo, mas também o adversário que está jogando com eles. Tá? Tudo isso vai depender das demandas que o jogo apresentar naquele instante, naquele momento. Tá? E, obviamente, olhando para além disso para os momentos de finalização, ele é um jogador muito bem posicionado em relação ao adversário. Então ele consegue situações de finalização onde ele consiga de fato ter um espaço adequado, uma distância em relação ao adversário e também um ângulo ideal de finalização. Então isso vai facilitar o processo de conversão dele, né? Ele buscando essas ações de finalização de forma constante, ele cria situações onde o ângulo é adequado e a distância para o adversário é adequada, né? E isso faz com que ele auxilie, né, no processo de conversão. Não é só isso, obviamente é uma coisa mais integrada, mas isso facilita o processo de conversão para ele também, tá? Ele é um grandíssimo jogador nesse sentido. Olhando o processo de comunicação na ação, tá? Olhando a forma como esse jogador vai se comunicar.
ele vai auxiliar muito, mas muito as equipes, né, seja o Juventus ou a equipe da Sérvia, num seguinte sentido. Ele vai, no momento inicial de construção da jogada, conseguir manter essa posse da bola, seja pela recepção ou domínio, seja pelo processo de condução, né? Então a gente está falando dessa parte específica, e aí ele vai possibilitar encontrar companheiros de jogo mais bem posicionados ou que possam dar sequência, né? Às vezes é uma jogada onde vai precisar da força física muito grande, né? Esse combate 1 contra 1, aí as faltas que a gente falou, né? Onde vai precisar dessa força física de forma muito constante, e ele vai conseguir de fato ter essa característica de conseguir esse domínio e propiciar uma comunicação adequada para a equipe, né? Então ele é muito bom nisso, muito bom de fato, e isso facilita muito a equipe que vai estar em jogo, vai estar em posse. Isso é necessário, tá? Olhando também para os momentos de ataque, onde ele vai estar participando mais da finalização, mais da última jogada. O fato dele se posicionar muito bem, o fato dele ter essa alta taxa de conversão facilita com que quem jogue com ele busque esse jogador de forma constante, né? Ele é um jogador que vai ser acionado muitas vezes nesse último terço do campo, justamente porque a taxa de conversão dele é alta, e isso obviamente gera uma confiança maior entre os jogadores de meio campo, jogadores que vão estar atuando com ele. Então são jogadores que vão entender o quanto que ele pode contribuir, e obviamente isso facilita demais a equipe que ele vai estar atuando, facilita demais os companheiros a encontrar esse jogador mais bem posicionado, tá? Para os adversários, né, olhando a comunicação na ação, para o adversário, ele é um jogador que vai dificultar demais a vida do adversário, justamente porque ele, tendo essa mobilidade de sair mais vezes da área e ter esse combate 1 contra 1, nessa disputa 1 contra 1, ele é um jogador que tende a ter grandes ganhos nessa disputa, né? Então, é um jogador muito forte fisicamente e vai gerar situação de perigo, de preocupação para a maioria dos defensores, seja o meia central caindo ali, né? Se a gente imaginar o Brasil jogando com 3 meias ali, né? Casemiro, Paquetá e Fred, né? Ele vai gerar uma preocupação para o Casemiro, por vezes caindo ali um pouco mais próximo à linha do meio campo, e também vai gerar uma situação de preocupação para o Marquinhos e Thiago Silva jogando um pouco mais adiantado, já posicionado como um 9. Ele tem uma excelente movimentação e esse movimento de antecipação, então ele tem uma leitura adequada da jogada, uma leitura adequada do movimento dos defensores, e aí sim ele consegue, dentro dessa leitura, fazer a ação mais adequada. E aí, obviamente, depende muito do nível de habilidade. O nível de habilidade do Vlahovic é alto, beleza? Então, vendo tudo isso do Vlahovic, espero muito que vocês tenham gostado dessa análise, espero muito que vocês estejam acompanhando todas elas. Deixe o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários, tá? Coloca o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando das análises. Se vocês querem mais coisas, menos coisas, enfim, dá um feedback aí pra gente poder crescer esse canal junto com você aí do outro lado. Para além de tudo isso, deixou comentário? Compartilha com o máximo de gente possível, deixa teu like no vídeo. Isso ajuda a entender que o YouTube pode recomendar esse vídeo para mais gente, tá? Então o like ajuda demais, demais, demais aqui no YouTube. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Combinado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!